E aí galerinha, tudo bem? Dando continuidade às nossas videoaulas de revisão, né? Vamos ver agora a ideia de função, né? Tá lá no volume 2, na unidade 5. Então vamos ver qual que é essa ideia aí. Então lá, quando relacionamos grandezas variáveis, estamos tratando muitas vezes do conceito de função. Então quando relacionamos grandezas, ou seja, quando comparamos duas grandezas, onde uma grandeza depende da outra. Mas o que é uma grandeza para a gente relembrar lá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então tudo que tem uma medida é uma grandeza. Tá? Então quando eu relaciono essas grandezas, ou seja, quando uma grandeza só pode mudar o seu valor dependendo de outra. Tá? Ou seja, essa grandeza está em função da outra. Então isso é chamado de função. Tá? Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta, é mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente compara as grandezas. Então, vamos ver a partir de exemplo, aí, tá? Então, aqui, ó, para entender melhor essa questão aí de comparar grandezas, peguei um exemplo aqui bem prático, tá? Ó, Marcos trabalha em uma padaria. Esse exemplo aqui, ele está lá na apostila de vocês, né? Aí, se for lá a ideia de função, segue lá na apostila se estiver assistindo o vídeo, que vai ter esse exemplo aqui, aí vocês podem ir preenchendo junto comigo lá. Levando em consideração a quantidade de quilogramas do pão francês, então eu tenho uma tabela aqui, ó, pão francês, né, e tem uma quantidade em quilogramas, ó, 1 quilograma, então 1 quilo de pão, 2 quilos de pão, de pão francês, 2,5 kg, 3 quilos, 3 quilos e 800 gramas, né, então uma quantidade de pão francês. Registre na tabela o valor a ser pago. Lógico, conforme eu for comprando aqui uma quantidade de pão francês, né, uma determinada quantidade, eu vou ter um valor pago aqui em reais. Tá? Se eu comprei 1 kg de pão, tá, eu vou pagar um valor. Se eu comprei 3, o valor vai ser outro. Né? Qual que é o valor desse quilo? Está escrito aqui na nossa ilustração, aqui, ó, aqui o Marcos, aqui, ó, o Marcos está pesando o pão ali francês, ó. E aqui nessa panificadora está 8,50 o valor do quilograma. Tá? Então vamos preencher essa tabela aí. Primeiro vamos identificar quais são as grandezas. As grandezas, quantidade de pão francês, né? E qual que é outra grandeza? O preço a pagar em reais. Então são duas variáveis, onde quem depende de quem aqui, né? Eu sei quanto que eu vou pagar por 1 quilo? Sei, porque ele está dizendo aqui que 1 quilo é 8,50. Então a gente registra lá, então 8,50. Tá? Então 1 quilo, né, se eu pedir 1 quilo de pão vai dar R$ 8,50. Mas se eu pedir 2, tá? Ele vai mudar, vai ser o dobro, ó, R$17. Então, ou seja, o preço que eu vou pagar depende de quê? Depende de quanto de pão eu vou comprar. Então quanto mais pão eu comprar, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então beleza, 1 quilo é 8,50, 2 quilos, R$17. 2,5 kg. Tá? 2,5 kg. Então, se 2 kg é 17, eu vejo quanto que é metade de 8,50, que é 4,25, e somo aqui com 17, que vai dar R$ 21,25. A quantidade que eu vou pagar é o valor que eu vou pagar pela quantidade de 2,5 kg de pão. 3 quilos. Se 1 é 8,50, então 3 vezes 8,50, 25,50. Eu somo, né? 8,50 mais 8,50 mais 8,50. Mas nesse caso aqui, a gente já vai identificar que o valor pago é o produto da quantidade de quilo, quantidade de pão, vezes o valor unitário, ó, do quilograma. Né? Então 3,8, faço 3,8 vezes 8,50, que vai dar R$ 32,30. Né? Então um exemplo aqui, né, simples, onde tem as grandezas, que é a quantidade de pão em quilograma, e o preço a pagar em reais. Quem depende de quem aqui? É o quanto eu vou pagar, depende de quanto eu vou comprar. Tá? Então, a ideia de função aqui, ó, qual a fórmula que relaciona a quantidade X de pão francês em quilogramas e o preço a pagar Y em reais? Que foi o que nós fizemos anteriormente aqui. Ó. Como é que a gente descobriu esses valores aqui? Ó? Multiplicando a quantidade que eu vou comprar de pão pelo valor unitário, que é o valor fixo. Né? Qual que é o valor fixo do pão francês, do quilograma? R$ 8,50. Então é o produto. Por isso que eu coloquei ali no outro, ó, que o produto aqui, ó,
o que eu vou pagar y, para não ficar escrevendo lá preço a pagar, eu coloquei a letra y. Né? E x é a variável da minha função, ou seja, depende de quanto que eu vou pagar, depende de quanto que eu vou comprar. Se eu comprar 2 quilos, é um valor, 2 vezes 8,50. Se eu comprar 3 quilos, é outro valor, 3 vezes 8,50. Então, isso aqui é uma função, ó. É uma equaçãozinha aqui, onde o y depende do valor do x. Né? Ou seja, o preço que eu vou pagar pelo pão depende de quantos quilogramas eu vou querer. Beleza? Para mais uma questão ali, ó. Em um dia em que o faturamento da padaria com o pão francês foi de R$ 474,30, qual foi a quantidade vendida? Então lá, ele me deu o valor que ele ganhou, ou seja, o valor que foi pago, y, eu quero saber quanto que foi vendido, ó, quantos quilogramas. Então é só me substituir, né? Esse é o valor pago por tudo que ele vendeu, coloca no lugar do y. Né? E isola o x para determinar quantos quilogramas de pão ele vendeu. Fica dessa forma aqui, ó. Vamos substituir, ó. O y é o valor pago, 474,30, igual a 8,5850 vezes o x, que é a quantidade de quilogramas. Equaçãozinha, para determinar o x, 8,50 multiplicando, passa dividindo. Tá lá, eu só inverti a igualdade aqui, ó. 474,3, essa barra aqui é da fração, tá? Eu não coloquei na forma de fração, eu coloquei na barra aqui, ó. Significa divididos por 8,50, que vai dar 55,8. Ou seja, né, foram vendidos 55,8 quilogramas de pão, ou 55 quilogramas e 800 gramas. Né? Então foi a quantidade vendida de pão. Beleza, gente? Representação gráfica de uma função. Então toda função também ela pode ser representada para ver o comportamento dela em um gráfico. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui da função e depois a gente coloca ele no gráfico. Considere que Paulo esteja lavando o carro com uma mangueira que gasta 25 litros por minuto. Então aqui o Paulo está lavando o carro dele e conforme ele vai usando a mangueira dele lá, vai gastando água, vai jogando água no carro, vai passando o tempo. Tá? E a cada espaço de tempo vai gastar uma quantidade de água. Então a gente já tem duas grandezas aqui, ó. O tempo em minutos, né? A gente sempre indica qual que é a unidade, se é hora, se é minuto, se é segundo. E a quantidade de água, se é litro, se é mililitro. Tá? Então, no caso aqui a quantidade de água de litros. O que o exemplo me diz? Que a cada minuto ele gasta 25 litros de água. Então, como é que a gente pode completar essa tabela aqui, ó? Em zero, quanto ele vai gastar de água? Nada, né? Não gastou nada lá. Em 1 minuto, quanto que ele vai gastar de água? 25 litros. Então, tá lá. 2 minutos, se cada 1 minuto é 25, 2 é 2 vezes 25. Dá 50. 3 vezes 25, que é 75. 4, né, é o dobro do 2, ó. Se 12 minutos é 50, 4 só pode ser 100. Né? Ou fazemos lá, 4 vezes 25, dá 100. 5, ó, 5 vezes 25, que é 125. Também é outra ideia de função, ó. O tempo, a quantidade de água gasta, depende do tempo, né? O tempo depende da quantidade de água gasta? Não. Ao contrário, tá? Então a quantidade de água aqui, ó, que eu vou gastar depende de quanto tempo eu vou estar usando. Se eu estiver usando em 10 minutos, eu vou fazer 10 vezes 25, eu vou saber quantos litros de água eu vou estar gastando. Tá? 10 vezes 25 dá 250 litros de água. Beleza? Então aqui está a função, ó, onde a quantidade de água depende do tempo que eu estou usando a quantidade de água. Coloca isso no gráfico, ó, tá? Vou colocar todos aqui. Então a mesma tabelinha do slide anterior, ó, a gente vai colocar no gráfico. Quando o tempo é zero, eu não gasto nada. Então está aqui. Quando o tempo é zero, ó, é aqui o x é o que eu dou o tempo e o y eu coloquei aqui como a quantidade gasta. Tá? Em 1 minuto, então está aqui, ó, em 1 minuto, quanto que eu gastei de água? 25. Em 2 minutos está aqui. Quanto que eu gastei de água?
50. 3 minutos. 3 minutos daqui, quanto eu gastei? 75. 4 minutos. 100. 5 minutos. 125. Então eu coloquei aqui no vertical de 25 e 25. Tá? Então percebam como é uma equação. Vou voltar no slide superior. Perceba aqui, ó, que essa equação é uma equação do primeiro grau. Ó. Essa equação aqui é do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque o expoente da variável é 1. Tá? Assim como o da função aqui também é 1. Tá? Então, ou seja, sempre que for uma equação, uma função do primeiro grau, quando tiver um expoente 1, né, o meu gráfico, que nem no exemplo aqui, ó, quando você for colocar no teu gráfico, os pontos vão estar alinhados, ó, formando o quê? Uma reta. Né? Então, sempre que a função for do primeiro grau, se eu for ligar aqui, ó, cada pontinho aqui vai me resultar numa reta. Tá? Se não tiver uma variação aqui, então é uma função do primeiro grau. E depois nós vamos ver que é função afim. E temos também a função do segundo grau. A gente vai ver um pouquinho na frente também como montar o gráfico uma função do segundo grau. Mas, geralmente, nesse tipo de função, né, quando você for montar o teu gráfico, os pontos têm que estar sempre alinhados assim, ó, para que eu consiga desenhar uma reta. Ou crescente, ou ele pode ser decrescente também. Os pontos podem estar alinhados de cima para baixo. Então, vou ter uma reta decrescente. Beleza, gente? Então é isso aí, gente. A primeira ideia inicial de função. Na sequência a gente vai estar reforçando um pouquinho mais sobre como trabalhar com função. A gente vai ter a função afim e a função do segundo grau também. E daí nós vamos conversando na live com qualquer dúvida. Beleza, gente? Até a próxima!